Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Boa noite, a paz, tudo bem, irmãos? Graça e paz a todos, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, em Salmos 100, de 1 a 4, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor,
e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Amém? Vamos colocar de pé para adorar o Senhor? Noite de adoração, domingo, momento de alegria de estarmos na casa do Pai, para agradecer a Deus pela oportunidade que temos de sentirmos a presença dele mais uma vez neste dia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, este momento, eu vou colocar uma observação muito importante, que é o momento de oração, irmãos. Nosso Brasil precisa de oração. Famílias estão sendo destruídas, foram destruídas, Está aí um acontecimento, uma guerra na Ucrânia, e também os familiares de Petrópolis. Irmãos, nós devemos estar orando por eles, Poderia ser um parente meu, um irmão, um primo,
um irmão seu, um vizinho seu que morava aqui em Volta Redonda e mudou para lá, e infelizmente se foi, né? Então nós devemos estar orando por eles também, né? Também estar orando pelos nossos missionários, que muitos também se encontram, né, fora do nosso Brasil. Eu gostaria de estar convidando o irmão Gessi para que estivesse orando neste momento, né, colocando a família, né, das pessoas de Petrópolis, né, do nosso Brasil. Volta Redonda também, irmãos, precisa de oração, né? Muitas pessoas, eu que trabalho agora no comércio, eu vejo muitas pessoas ali próximo da loja de onde eu trabalho, pedindo, mendigando, quase roubando pessoas, quase tirando da mão das pessoas as coisas, né? Tão próximo de nós. Amém? Vamos estar orando. Irmãos, Deus não se rejeita um louvor. Com muito louvor, nós devemos a cada dia adorar a Deus mais e mais. Amém?
Vamos estar entoando esse hino? Deus não rejeita a oração. Quanto mais nós orarmos, mais próximos de Deus nós estamos, mais a presença de Deus nós sentimos, mais vemos o agir de Deus em nossa vida e também na vida dos nossos próximos que necessitam de ouvir e de entender o propósito de Deus.
Glória a Deus. E por isso, irmãos, nós devemos clamar pela nossa fé. Nós devemos clamar mais e mais a Jesus Cristo, que nos traz esperança, que nos traz um amanhecer, uma noite de descanso, um dia de vitórias, um dia de bênção. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor pela fé. Eu posso clamar, você também. Você pode clamar. Amém? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. É muito gostoso. Irmãos, neste momento agora, você trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar se depositando ao altar do Senhor, né? Nós vamos estar adorando ao Senhor com mais um hino. E no final tem mais um. Amém? No final tem mais um. Pode sentar, irmãos. Se quiser ficar em pé também pode.
Se quiser ficar em pé também pode. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de poder te adorar, de poder sentir o teu mover sobre nós, sentir a tua presença sobre este lugar a cada dia, a cada momento, a cada culto.
cada ministrar da tua palavra, Deus, nós te agradecemos pelo agir do Senhor sobre nós. Toma cada vida aqui neste lugar, ó Pai. Abra os nossos corações a ouvir a tua voz. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos teus filhos que puderam ofertar e dizimar a tua casa. Abençoa, Deus, a cada dia ao lar dos teus filhos, ó Pai. Não deixe que nada falte. Assim, ó Deus, nós te agradecemos pelos teus filhos, ó Pai, que nesta noite saíram dos seus lares para ouvir a tua palavra. Aqui estou, Deus. Abra, ó Deus, o meu coração mais uma vez. Transborda, ó Pai, o teu mover sobre nós. Usa, ó Deus, o pastor que irá trazer a palavra sobre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Ih, que amém michuruco, hein? Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Aí ficou mais bonitão, ó. Poxa, agora ficou maravilhoso. Meus irmãos, como é bom nós podermos estar aqui. Eu quero saudar os nossos visitantes, aqueles que estão aqui na nossa casa. Deus abençoe e sejam muito bem-vindos a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Ainda é um privilégio muito maior estar na casa do Senhor nesse tempo, um tempo onde muitos têm escolhido estar distante do Senhor, né? Estão nos carnavais, nas folias e por aí vai, aonde certamente o Senhor Deus não tem aprovado muitas coisas naqueles lugares, mas nós temos preferido a melhor porção, que é a porção de estar na casa e na presença do Senhor. Meus irmãos, eu quero dar só um aviso. A Liz, ela pede para comunicar que no dia 13 nós vamos ter o nosso almoço, né? Acho que é dia 13 mesmo, se eu não me engano é dia 13. Nós já estamos angariando fundos para a gente poder regularizar o nosso imóvel, né? Então, assim, esse almoço vai ser a primeira medida do ano, nesse sentido. E para tanto, nós estamos precisando de algumas doações de peito de frango, né? Hoje pela manhã a gente precisa de 10 pessoas, se eu não me engano. Pela manhã acho que conseguimos mais 5 ou 6 pessoas, não é? Você lembra, Ex? Mais 5, 6 pessoas. Se você deseja nos ajudar nesse projeto, no final do culto fala com a Liz, tá bom? Só chegar na Lissane, falar com ela, eu quero ajudar com 2 quilos de peito para o almoço do dia 13, tá bom, meus irmãos? Um segundo aviso, né, mas já está avisado. Na quarta-feira nós teremos culto normalmente, tá bom, pessoal? Nesse carnaval a gente não parou nenhuma festividade. A única correção que o seu Gessi e o Anderson me fizeram, ninguém mais viu ou não quiseram me corrigir. O seu Gessi foi primeiro, depois o Anderson também. É que esse mês não tem dia 30, né, pessoal? Eu coloquei lá, ó, quarta-feira, dia 30/2 tem culto. Não pode, né? Nunca terá, né, Júnior? Fevereiro com 30 dias, se bem que esse ano está tão esquisito que pode até ser que tenha, né? Mas pelo menos por enquanto ainda não. Mas quarta-feira, aí o Anderson me corrigiu, dia 2, né? Nós teremos culto normalmente às 19 horas. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 16. Eu já ri tanto disso, Anderson, seu Gessi. Às vezes a gente brinca, né, quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente fala, vou fazer isso só dia 30 de fevereiro. E não é que eu coloquei essa lá na divulgação? Provérbios capítulo 16, versículo 4. Minha tradução vai ser um pouquinho diferente, porque eu estou usando a mensagem, a tradução, a mensagem. Mas você pode me seguir por aí, vou ler só a parte A. Provérbios 16, versículo 4,
Hoje nós estamos na nossa jornada, uma vida com propósitos, estamos chegando no nosso 7º estudo, né, do nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Se você tem um livro, você pode até me acompanhar durante as devocionais e durante as ministrações. Serão 5 meses, 20 semanas, onde eu estarei trabalhando aqui nesse livro, Uma Vida com Propósitos. Chegamos à 7ª reflexão, e hoje eu falo com você sobre a razão de tudo. Provérbios 16, versículo 4, nos diz assim: o Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. A razão de tudo. Eu posso orar por você? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos nesse momento nos colocarmos em estado de atenção à sua palavra, ao Espírito Santo do Senhor, e nós pedimos a Ti, ó Pai, nesse momento, que o Senhor esteja tirando de nós toda a distração, que o Senhor esteja tirando de nós todo o cansaço, tudo aquilo que possa nos impedir de estarmos em conexão com o Espírito Santo, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos ouvidos e dos ouvidos aos nossos corações, que essa palavra ela seja uma semente lançada em uma terra fértil e que ela frutifique em nossa vida, não para nós, mas para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A razão de tudo. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Meus irmãos, qual seria a maior realização que nós poderíamos conquistar na nossa vida, na sua vida? Se eu perguntasse para você hoje assim, qual é a maior realização que você poderia alcançar na sua vida, que talvez você esteja buscando hoje, e talvez alguém pode dizer assim: ah, pastor, atualmente eu estou buscando um super salário, meu salário não está dando, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero casar, e do jeito que está não dá. Então talvez se eu conseguisse um super salário, isso seria uma grande realização na minha vida. Talvez alguém poderia dizer também: se eu alcançasse status, seria uma grande realização. Talvez se eu conseguisse ir para um Big Brother da vida, eu ia ganhar uma grande visibilidade, e talvez isso mudaria a minha vida, porque a visibilidade traria status, o status traria capital social, e o capital social alavancaria a minha vida, e as coisas seriam maravilhosas. Talvez outro diria assim: não, olha, uma grande realização seria eu conhecer o mundo. Se eu pudesse, eu viajaria o mundo inteiro, eu conheceria muitos lugares, eu experimentaria os alimentos do mundo inteiro, eu ia conhecer muita gente diferente, isso ia desenvolver a minha cultura, isso seria uma grande realização pessoal na minha vida. Mas quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós entendemos que, claro, todas essas coisas que eu citei seriam realizações pessoais muito boas. Eu não estou dizendo para você que essas realizações seriam ruins, né? Quem não gostaria de ter um super salário, não é verdade? Quem não gostaria de viajar o mundo? Quem não gostaria talvez de ter status? Porque o status abre muitas portas por aí. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que viver para a glória de Deus, essa é a maior realização que você pode alcançar, por um motivo apenas: porque você foi feito para isso. Uma vida com propósitos é entender que, antes de mais nada, você foi feito para glorificar o nome de Deus. Você pode dizer nessa noite que a sua vida glorifica a Deus? Amém? Amém? A nossa vida, ela de fato precisa glorificar ao Senhor. Mas nós precisamos fazer uma análise da nossa vida e procurar entender se realmente a nossa vida, ela glorifica a Deus. Será que, meus irmãos, quando eu estou lá na minha casa, sozinho, quando ninguém está me vendo, quando eu não estou
aos olhos da igreja, aos olhos dos irmãos, aos olhos do pastor, aos olhos da liderança, aquilo que eu faço na minha casa sozinho, quando ninguém vê, isso glorifica a Deus. As palavras que saem da minha boca, dentro da minha casa, para com a minha família, para com o meu marido, para com o meu filho, e olha só, até para com o meu cachorro que seja, será que essas palavras glorificam a Deus? Pastor, como assim? Como que as minhas palavras para com o meu cachorro vai glorificar a Deus ou não? Talvez seu cachorrinho vai lá e faz uma bagunça dentro de casa, e em uma frase de 10 segundos você fala 29 palavrões com o seu cachorro. Ninguém está vendo. E isso certamente é algo que não glorificaria em nada ao Senhor, porque se Cristo é a razão de tudo, você foi feito para a glória de Deus, a sua boca precisa ser para glorificar a Deus. Aquilo que você faz no seu trabalho, dentro da sua casa, quando ninguém está vendo, será que realmente enaltece o nome do Senhor? A verdade é, meus irmãos, tudo foi feito para Deus. O problema é que as pessoas não querem saber de Deus. Todas as pessoas foram feitas para Deus, mas o fato é que a maioria das pessoas não querem saber de Deus. Essa semana eu tenho gravado as nossas devocionais dia a dia. Quando dá eu até gravo 2, mas a vida está bem corrida. Eu tenho gravado uma a uma. E meus irmãos, como foi difícil gravar a de sexta-feira. Sexta-feira dizem sexta de carnaval, mas na verdade seria na terça, né? O feriado. Mas na sexta já começou. Eu morando ali no coração do Retiro, perto de um comércio alto de bebida, não é? 5:30 da tarde já estava impossível de gravar. E olha, para quem ouviu a devocional, eu fiz todas as edições possíveis para tirar o funk, o barulho e tudo mais, os palavrões e tudo aquilo que estava acontecendo na minha rua. Talvez eu tenha conseguido em certo grau, mas se você colocar no ouvido, você ainda vai conseguir ouvir alguma coisa. Porque, meus irmãos, a maioria das pessoas não querem buscar a Deus. E eu falava com a Liz lá em casa, eu dizia, olha, qualquer uma dessas pessoas, convide-as durante o ano inteiro para estar na casa do Senhor, para orar, para estar na presença dEle. Vai parecer que você está as ofendendo, mas quando chega um carnaval, quando chega um feriado como esse, que é um feriado plenamente voltado para a prostituição, plenamente voltado para a lascívia, para a carnalidade, parece que as pessoas ficam enlouquecidas e alopradas. É a vontade de se drogar no álcool, é a vontade de ficar alto e loucão, de diversas formas possíveis, como nós não conseguimos ver Deus se agradando dessas coisas. Tudo foi feito para Deus, mas as pessoas não querem saber de Deus. Guerra, estamos em tempo de guerra, e nós estamos vendo atrocidades terríveis, e eu mostrava para a Liz também lá em casa, aonde um daqueles soldados com um tanque de guerra passou por cima de um carro de uma pessoa comum, de um civil, de um cidadão. E isso não é guerra, isso é crueldade. Isso, meus irmãos, é crime até ao olhar da guerra, porque eu não sei se você sabe, mas até para fazer guerra tem lei, e você tem que seguir as leis da guerra. Isso está no campo da crueldade, da maldade humana. Então tudo foi feito para a glória de Deus, mas as pessoas não querem saber de Deus. É a indiferença com as coisas de Deus. A gente que trabalha muito com digital, com campo digital, a gente se atenta a algumas questões. Nós começamos 21 dias atrás uma jornada de 40 dias de propósitos. Qual a intenção dessa jornada, meus irmãos? A única intenção é criar comunhão com Deus, aumentar o vínculo com o Senhor. No primeiro dia, se eu não me engano, tinha 60 visualizações ali, fora
as redes que eu não consigo acompanhar as visualizações. 50. Na primeira semana, algumas pessoas me perguntaram assim, qual é a intenção do propósito? Alguém ainda me perguntou, pastor, esse propósito é para algumas coisas que eu quero ganhar, que eu quero conseguir na minha vida? E eu perguntei, como assim? Há coisas materiais? Não. São 40 dias de jornada, onde nós estamos buscando comunhão com Deus, entender o que Deus quer da minha vida e dar para Ele aquilo que Ele quer. Só isso. 21 dias, nós temos aí 21 visualizações. Então nós perdemos mais da metade nesse processo, porque muitos conseguiram visualizar que essa campanha não é para conquistar coisas. Essa campanha é para gerar espiritualidade, e isso, aos olhos do mundo, não tem valor. As pessoas foram feitas para Deus, mas elas não querem isso. Nós podemos levar vidas medíocres ou extraordinárias, mas tudo dependerá se nós estamos vivendo ou não o propósito de Deus para nossas vidas, ou seja, se nós estamos de fato vivendo para Deus. Nós vemos isso na vida de alguns homens simples, que nós falamos tanto na igreja. Moisés, por exemplo, esse camarada levava uma vida completamente simples, comum. O camarada era um príncipe, teve seus problemas, teve que fugir do reino, foi viver como um simples pastor de ovelhas, uma vida absolutamente simples, até o dia que ele descobre o seu propósito, quando ele tem um encontro com Deus, e então aquele homem, ele tem a sua vida revolucionada, nunca mais a sua vida é a mesma, porque ele passa a viver na dimensão do sobrenatural. Davi, a mesma coisa, um homem de vida muito simples, por coincidência, criador de ovelhas, está lá trabalhando, com dignidade, mas na simplicidade, até que um profeta vem até ele, e o profeta diz, olha, o Senhor está lhe escolhendo para um propósito em Israel. E é aí que Davi começa a viver algo diferente com Deus, e nesse processo, ele sai daquela vida ordinária e simples, mas quando ele se encaixa no seu propósito, a sua vida nunca mais é a mesma. Tanto que mais de 2000 e poucos anos depois, 2700, nós estamos aqui falando da vida desse homem. Por quê? Porque ele descobriu o seu propósito e ele viveu uma revolução espiritual na vida dele. Ele saiu da mediocridade. Deus é a razão de tudo, e passar a viver uma vida que glorifique a Deus, além de dar sentido às nossas vidas, ainda nos leva a voos extraordinários. Amém? Nós precisamos descobrir os propósitos de Deus um a um e abraçá-los um a um, para que a nossa vida de fato saia da mediocridade, para que a nossa vida de fato saia da mesmice, daquela coisa vazia, fria, indiferente, tudo sempre igual, ano após ano. E parece que com o tempo o nosso relacionamento com Deus, ele vai esfriando. Ao invés de nós melhorarmos, nós vamos piorando. Isso é falta de descoberta de propósito. Uma vida sem propósito é uma vida vazia, uma vida indiferente, é uma vida sem direção. Mas Deus, ele é a razão de tudo. Deus, ele é a razão de tudo. E se ele é a razão de tudo, eu preciso viver para a glória de Deus. E eu preciso perguntar para você nessa noite, como então viver para a glória de Deus? Em primeiro lugar, para eu viver para a glória de Deus, eu preciso assumir uma postura de mudança. Se eu não assumir uma postura de mudança, eu nunca vou viver para a glória de Deus. O que isso significa? Significa se tornar mais semelhante a Cristo todos os dias, mais à frente,
nós vamos falar muito mais sobre isso lá no 22º dia. Por coincidência, na devocional de amanhã eu falo sobre isso com mais clareza. Mas nós precisamos nos parecer mais com Cristo. Se eu perguntasse para você hoje aqui, se você pudesse ter uma nova identidade, se você pudesse escolher alguém para você ser outra pessoa, será que você escolheria? Quem você gostaria de ser? Qualquer pessoa. Talvez alguém na minha condição ia dizer assim: eu queria ser um Elvis da vida, para ter muito cabelo, né? Já viu o cabelo dele? Pois é. Talvez outro diria assim: eu queria ser alguém muito famoso, não sei, queria ser o Marcos Mion. Todo mundo gosta dele. Talvez alguém iria dizer assim: não, eu queria ser alguém muito influente e sábio, eu queria ser o Barack Obama. E de fato, meus irmãos, se muitas pessoas pudessem trocar a sua identidade, não hesitariam 2 vezes antes de trocar a sua identidade. Por quê? Porque normalmente as pessoas não estão felizes com quem elas são. Há muita gente que de fato não está feliz consigo mesmo, com o que são. E se pudessem, realmente trocariam de identidade. Isso acontece, meus irmãos, porque normalmente nós não estamos sendo quem nós deveríamos ser. E quem nós deveríamos ser? Nós deveríamos ser criaturas parecidas com Cristo, porque é para isso que nós fomos feitos. Mas é fácil ou difícil? É difícil. É fácil ou difícil? É difícil. Eu me lembro, meus irmãos, que não estou exagerando não, tá? Olha para mim aqui, vou abrir meu coração, vou falar uma experiência pessoal. Há uns 2 anos atrás, eu pensei assim, Réveillon, passamos o Réveillon em casa. Na verdade, os últimos Réveillon tudo a gente passou em casa, né? E aí eu pensei assim, eu falei, eu vou fazer um voto com Deus esse ano diferente. Eu vou tentar ser mais parecido com Cristo. Pelo menos por 3 dias. Por 3 dias. Fiz o voto. E, meus irmãos, sinceramente, de coração, 3 horas depois eu já tinha pensado assim: Cristo não faria isso. Já tinha pensado coisas, já tinha falado coisas, aonde a mente tinha instalado, e eu pensei assim: olha, Cristo não faria isso não. Porque é difícil. Eu desafio você a tentar amanhã, hoje, amanhã, na manhã melhor. Acorda, você fala assim: hoje eu vou imitar Cristo, eu vou fazer tudo o que Ele faria. E olha aí no relógio quanto tempo que você vai conseguir. Mas seja honesto com você mesmo, do trânsito até o seu trabalho, até na sua família, até com o seu cachorro, igual eu falei aqui. Porque nós falhamos em muita coisa. É muito difícil parecer com Cristo. Parecer com Cristo exige de nós pureza. Você já pensou como é difícil ter o nível de pureza que Cristo tinha? Eu me lembro que um pastor amigo meu, ele me contou a história de um outro pastor. E esse pastor amigo meu, ele disse assim: olha, Fabrício, fiquei sabendo da história de um colega meu, de outro estado, tá? Não é daqui não. E falou que o pastor, ele estava numa fase muito fria da vida dele. E um dia ele estava passando pela praia de carro e ele viu uma menina muito bonita. E ele falou assim: vou mexer. Deu uma doideira na cabeça dele: vou mexer. E aí o pastor veio, carro bonito, ele veio devagarzinho, baixou o vidro, beirada da praia,
Ei, gatinha. A menina olhou. Ei, pastor, paz do Senhor. Imagina a vergonha, né? Porque o diabo ele vem para isso mesmo, ele vem para envergonhar. E eu estou falando de um pastor, não é? Meus irmãos, imagina ter a pureza de Cristo, é fácil? Não é fácil não. Você vê a guerra lá, você vê um tanque de guerra passando por cima de um carro, de uma pessoa comum, o que você deseja para o motorista daquele tanque de guerra? É fácil manter a pureza? É fácil ter a pureza de Cristo? Para parecer a Cristo temos que ter fé. Imagina a fé que Cristo, homem, demonstrou a esse mundo. É uma fé que está muito além daquilo que nós podemos imaginar. É uma fé que confia no Pai totalmente. É aquela velha história que nós estamos cansados de contar, do equilibrista que passava sobre a corda, ia, voltava, e todo mundo aplaudia, mas em algum momento ele vem com o carrinho de mão e pergunta: quem quer entrar no carrinho e atravessar comigo? E ninguém vai, porque ninguém confiava tanto assim. E a fé de Cristo é uma fé que ultrapassava tudo isso. É uma fé que chega diante de um túmulo e diz: Lázaro, venha para fora. E eu estou falando alto, Senhor, para que essas pessoas escutem, porque eu não precisava falar alto, mas eu preciso alimentar a fé dessa gente. Então venha para fora. Diante de um túmulo, e o morto vem. Então é fácil parecer com Cristo? Fé, pureza, humildade. Será que é fácil ter a humildade de Cristo? Eu gosto tanto, meus irmãos, daquele exemplo, eu já falei aqui na igreja, daquela musiquinha do Sérgio Lopes, daquele camarada que está procurando o seu rei, e ele vai numa multidão, porque dizem que o seu rei vai passar por ali, e ele só encontra um homem montado num jumentinho, e ele pergunta para aquele homem: cadê o meu rei? O homem ri e continua o caminho. E ele fica ali procurando as carruagens, ele fica ali procurando os soldados, ele fica ali procurando toda a pompa real, até que chega no final de toda aquela multidão e ele não encontra o seu rei, e ele pergunta para o último: cadê o rei? E alguém diz: o seu rei vai lá na frente, em um jumentinho. Porque de fato, Cristo sendo Deus e Rei, Ele vem a esse mundo e assume uma postura de humildade. E é por isso que Judas o trai, porque Judas queria que ele fosse um rei político e conquistasse o mundo inteiro, como o novo Alexandre o Grande. Mas Cristo diz: olha, não é para isso que eu vim, o meu reino não é desse mundo, isso é humildade, eu vim aqui para lavar os pés de vocês. É fácil ter essa humildade? É difícil. Força. Cristo tinha força. Óbvio que ele tinha força. Ele jejua. Ele entra num embate com o diabo que a gente não aguentaria nem começar. O diabo ele coloca diante de nós alguns desafios bem pequenos, né? Ele coloca a quinazinha do banco na sua frente quando você está descalço dentro de casa, para você dar aquele bicudão com seu dedinho pequenininho. Já passou por essa experiência deliciosa? Você está andando, não é? É gostoso, não é? Não? Você está andando ali no escuro, dedinho ele tem um imã, né? E aí você vai dar aquela paulada com o dedinho na quina. Você acha que muitas vezes o diabo não coloca isso diante de nós? Para quê? Para xingarmos, blasfemarmos, invocarmos todo tipo de mal. E se a gente não resiste a esse tipo de tentação, imagina o tipo de tentação de Cristo. Vem cá. Você está vendo todo o mundo? Eu te dou isso tudo aqui, é só você se ajoelhar e me adorar.
É difícil. Com certeza, meus irmãos, parecer com Cristo não é algo que a gente consiga do dia para a noite, mas não é porque é difícil, guarda isso, não é porque é difícil parecer com Cristo que nós não devamos tentar. Tentar nós precisamos tentar, porque se nós não tentarmos, nós nunca vamos conseguir, porque é muito difícil, entende? Então a gente tem que tentar, e a queda virá, e a gente levanta e tenta de novo. E no dia seguinte a gente tenta, e depois a gente tenta novamente. Se nós entendemos que Deus é a razão de tudo, que fomos feitos para a glória dele, precisamos tomar uma postura para termos uma nova identidade. Segundo, se nós entendemos que Deus ele é a razão de tudo, nós precisamos assumir também uma postura de servos. Primeiro assumimos uma postura de mudança, de identidade, e agora nós assumimos uma postura de servos. Servir uns aos outros é um dever cristão, compreende? Servir uns aos outros faz parte dos propósitos de Deus para a nossa vida, é um propósito que Judas Iscariotes não conseguiu entender e que Cristo explicou muito bem para ele, mas é algo que nós também precisamos entender, porque servir, segundo os propósitos de Deus, servir é algo que dá sentido à nossa existência. Por quê? Porque fomos feitos para isso. Quando você serve o próximo, você se sente bem, é ou não é verdade? Quando você serve o próximo, você acaba se sentindo bem, e você talvez não entenda muito por que isso acontece. Isso acontece porque você foi feito para isso. Essa é uma verdade espiritual que só descobre quem pratica. Só que o diabo, ele ensinou à humanidade que ser servido tem mais valor do que servir. Meus irmãos, não estou criticando denominação nenhuma, nem colega nenhum, mas essa semana eu li um artigo na internet, se eu não me engano acho que era do Gospel Mais, mas normalmente eu acho umas matérias muito tendenciosas, mas essa matéria era extremamente interessante, e é uma matéria assim que corroborou com a mensagem, mas ao mesmo tempo falou ao meu coração também. E essa matéria ela dizia assim: qual é a diferença entre o apostolado do passado e o apostolado atual? Qual a diferença entre os apóstolos do Novo Testamento, Pedro, Tiago, João, Paulo, e os apóstolos dos nossos dias? E ali aquela matéria, ela vinha fazendo essa diferenciação, e o jornalista ele dizia assim: olha, no apostolado do passado, nós víamos apóstolos sem vaidade, nós víamos homens como João, por exemplo. João, meus irmãos, era no mínimo um camarada interessante, um homem simples, um cabelo estranho, uma roupa esquisita, uma alimentação pior ainda, mas um homem muito simples, e um homem que todos respeitavam, tanto que pediram a cabeça dele. E ninguém pede algo assim se você não está falando de alguém que incomoda muito. Os apóstolos do passado eram pessoas extremamente sem vaidade, mas quando nós pensamos no apostolado presente, o jornalista ele continuava dizendo, ele dizia: olha, normalmente são hiper vaidosos, buscam roupas extravagantes, tatuagens no corpo inteiro, posições de status, carrões, coisas que realmente chamam a atenção em todos os níveis que nós podemos imaginar. E foi a primeira vez que eu pensei nisso, de coração. E eu pensei, realmente esse repórter está certo. Porque a diferença entre o passado e o presente é muito gritante.
entre os que os apóstolos buscavam no passado e o que os ditos apóstolos do presente buscam é muito diferente. A vaidade, ela é terrível. Algumas semanas atrás eu estava na nossa associação, no nosso seminário, e eu conversava com alguns colegas, e um colega ele falava assim: olha rapaz, um amigo meu não crente, ele foi jogar bola com uma determinada igreja da região, não crente, pense a mensagem que você passa para um não crente. E eles estavam jogando bola, em algum momento esse rapaz ele disse: pastor, toca para mim, pastor, toca para mim. E nesse momento o pastor parou o jogo, pisou na bola e disse: pastor não, apóstolo. Você consegue imaginar Paulo, Pedro, Tiago, João, qualquer um desses apóstolos fazendo algo assim? Sendo que eles aprenderam com Cristo a lavar os pés uns dos outros. Então, meus irmãos, esse repórter está coberto de razão. Servir é difícil e é algo que o diabo ele tem nos ensinado que é ruim. O diabo tem nos ensinado que ser servido é bom. O jornalista ele continua e ele diz assim: olha, esses homens viviam para servir, era o diálogo deles, o discurso deles. Você consegue imaginar Pedro dizendo: olha, um dia Cristo lavou os meus pés, hoje eu estou aqui para lavar os seus. Mas o apostolado atual ele diz assim: eu estou aqui é para conquistar. Servir é difícil. O apostolado do passado ele era perseguido. O apóstolo Paulo, em determinado momento, meus irmãos, é engraçado e triste ao mesmo tempo, porque eu fico pensando em Paulo, porque Paulo no passado era muito vaidoso enquanto Saulo, mas agora como Paulo, em um determinado momento esse camarada tem que entrar dentro de uma cesta, ser descido por uma corda num muro, porque os outros estavam querendo matar ele, mas ele era o perseguidor, mas agora ele estava fugindo escondido. O apostolado do passado fugia, porque era perseguido. O apostolado do presente é deputado. O apostolado do presente quer ser governador. O apostolado do presente, os mais humildes querem ser vereadores ou prefeitos. Querem poder, domínio, governo. Servir é difícil. O apostolado do passado não eram dignos de amarrar as sandálias de Cristo, não foi isso que João disse? O apostolado do presente, ele diz para você: olha, nós somos cabeça, nós não somos caudas. O apostolado do passado, Paulo, ele diz: eu sou pior do que um servo inútil aos olhos do Senhor. Mas em contrapartida, meus irmãos, o apostolado do passado fazia milagres. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. O apostolado do presente, o máximo que consegue fazer são shows gospel, porque tudo tem um preço. Servir, meus irmãos, é parte do seu propósito, amém? A gente precisa ser a geração que deseja servir, porque o diabo ele está tentando convencer a nossa sociedade que servir é ruim. A sua vida ela só faz sentido quando você serve, porque isso te torna parecido com Jesus. Meus irmãos, a Liz ela sofre muito comigo. Por que ela sofre comigo? Porque eu tenho uma mania. Vocês já conhecem. Eu gosto muito de gibi. Gosto muito de gibi, de desenho, de filmes, todo esse ambiente de super-heróis que eu sempre compartilho com vocês. E eu tenho certeza que se eu falar com você, quem é o Superman? Você sabe. Quem é o Batman? Você sabe. Quem é o Homem de Ferro? Você sabe. Mas tirando o Will, talvez o Júnior, eu acredito que eles saibam,
Alguém aqui sabe quem é o gladiador dourado? Você sabe? Sabe. Você sabe, né, Júnior? Sabia que ele sabia. Mas a maioria não sabe, porque o camarada é completamente desconhecido. Mas, meus irmãos, é uma das minhas histórias favoritas, pelo que ela nos ensina. Pastor, por que você gosta dessas bobeiras? Porque são bobeiras, como qualquer ilustração que nós lemos em algum lugar, mas elas nos trazem algumas lições preciosas. Essa história, ela fala sobre um super-herói muito esquisito. Ele usa uma roupa de ouro dourada, por isso gladiador dourado. Ele era um camarada que tinha poder? Sim, ele tinha poderes. Poderes até parecidos lá com o de Superman, super força, velocidade, voava. Ele tinha um robozinho que ajudava ele, falava as coisas para ele. Só que ele tinha uma coisa, ele era extremamente vaidoso, e ele gostava muito de se dar bem às custas de todos. Então ele era um herói falso, e ele não é um herói do nosso tempo, ele é do ano 3005. E tinha uma coisa que incomodava muito esse camarada. Ele ouvia que no passado existia um herói muito conhecido, que era uma espécie de Cristo, que era o Superman, que servia e não cobrava nada, que não era vaidoso, que salvava todos que ele pudesse salvar. E esse camarada, ele teve uma ideia brilhante. Ele disse: olha, e se eu conseguir viajar no tempo? For lá na época dele, já que ele não é vaidoso, aqui está difícil para mim ser bajulado. O uniforme dele era cheio de patrocinadores, porque ele cobrava para salvar pessoas. Mas se eu voltar no tempo, eu posso tomar o lugar desse camarada. Pensa comigo. Sentarei no trono, né? Serei como o Altíssimo. Eu posso tomar o lugar dele, e aí no futuro eu vou ser adorado como ele. E ele fez isso. Às vezes ele causava acidentes para ele mesmo impedir. Era um camarada assim que aparentemente as pessoas achavam que serviam, que ele servia, mas na verdade ele se servia das pessoas. Quando um repórter chegava, ele trazia as vítimas para aparecer. Mas ele viajou no tempo, e em certa ocasião aconteceu uma tragédia, e nessa tragédia o Superman não podia agir sozinho. E o Superman, com toda aquela bondade dele, ele pediu ajuda para esse camarada. Ele falou: eu sei que nós somos diferentes, mas pelo menos uma vez, faz aquilo que é certo, vai, me ajuda a salvar essa gente. E ele foi. E diz a história, meus irmãos, que ele salva algumas pessoas da morte. E quando ele salva essas pessoas da morte, principalmente um jovem, um aluno de escola, ele ajoelha e ele começa a chorar, porque ele nunca em toda a vida dele tinha sentido uma coisa tão gostosa na vida como servir de verdade, salvar alguém de verdade, ser um servo de verdade. E aí ele se levanta e ele começa a arrancar aqueles patrocínios da roupa, e ele diz assim: eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu encontrei o sentido da minha vida. O sentido da minha vida é servir, e servir de verdade. E ali sofre por quê? Porque ontem eu comecei a contar essa história para ela, porque essa história é muito legal. E essa história, ela nos ensina, e ela vai ao encontro, né, de uma vida com propósitos, aonde a palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa vida sem servir é vazia. Enquanto nós queremos nos servir das pessoas, nos servir, sermos servidos, a nossa vida nunca é preenchida, é sempre um vazio, é sempre um nada. Mas quando nós experimentamos servir de verdade, tudo passa a fazer sentido. Por quê? Porque nós fomos feitos para isso. Cristo veio a esse mundo ensinar isso para os discípulos. Ele disse para Pedro: olha, eu estou lavando os seus pés porque eu vim para servir, não para ser servido. Pedro não queria que Cristo lavasse os seus pés, mas Cristo está ali lhe dando uma lição. Eu estou aqui para isso, eu preciso servir a vocês como lição, para que vocês sirvam o mundo também. Essa semana, o pastor Davidson Breves passou lá da igreja Monte Cristo em Barra Mansa. Ele colocou um vídeo
na internet que eu achei tão bacana. Ele filmou a Igreja Batista de Petrópolis. Meus irmãos, sinceramente, eu nunca vi, a não ser em fábricas, tanta água mineral, tanta alimentação empilhada. Eles têm um galpão na igreja, eu não sei o que é aquilo, eu não sei se é o próprio salão que eles esvaziaram, e eles transformaram aquilo num depósito que está recebendo a alimentação das igrejas batistas, de todo o Rio de Janeiro, de fora do Rio de Janeiro. E aí eu pensei, esse pessoal entendeu a importância de servir, e como que é legal, como que é gostoso, como que servir dá sentido à nossa vida. Se Cristo ele é a razão de tudo e nós precisamos viver para glorificá-lo, nós só glorificamos quando vivemos para servi-lo. E em último lugar, se Cristo ele é a razão de tudo e nós queremos glorificá-lo, nós só conseguimos isso quando nós assumimos uma postura de adorador. Primeiro, assumimos uma postura de mudança. Segundo, uma postura de servos. Terceiro, uma postura de adoradores. Falar que é adorador é fácil. Ser adorador são outros 500. O diabo no céu, ele se dizia um adorador. Mas ele era? Claro que ele não era. Ele queria ser adorado. E me incomoda saber que muitas vezes nós agimos igual o diabo. Nós dizemos que somos adoradores, mas lá no fundo do nosso coração, nós queremos ser adorados também, não é verdade? Verdade. Pastor, eu não. Quando que isso acontece? Olha, muitas vezes a gente quer ser adorado pelo próprio Deus, né? Quando que isso acontece? Como que isso acontece? Meus irmãos, isso acontece quando nós desejamos ser paparicados por Deus. Quantas vezes nós queremos ser paparicados por Deus? Deus diz um não para nós e nós nos revoltamos com o Senhor. O Senhor permite que algo precioso para nós seja tirado de nós, seja o que for, e nós nos revoltamos com o Senhor. Não nos lembramos de homens como Jó. Isso acontece quando nós nos magoamos, quando Deus não faz a nossa vontade. Isso acontece até mesmo quando nós queremos ser paparicados, não apenas por Deus, mas pelas pessoas também. Um adorador, ele não tem vontade própria, mas ele deixa a vontade de Deus guiar a sua vida. Isso é fácil? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Às vezes a gente queria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, estar em uma outra posição, mas Deus diz, não. Você quer ir para a esquerda, mas eu te levo para a direita. Jonas que o diga. E Jonas custou entender o que é ser um adorador. E às vezes nós custamos entender o que é ser adorador. Nós queremos uma coisa para a nossa vida, Deus quer outra. Nós queremos uma coisa, Deus quer outra. Nós queremos uma coisa, Deus quer outra. Ser adorador é deixar a vontade de Deus guiar a nossa vida. Mas a gente precisa lembrar, porque é difícil. A gente precisa lembrar que isso é necessário, porque a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa? Boa, perfeita e agradável. E ontem à noite, meus irmãos, quando eu estava começando essa reflexão, hoje pela manhã eu terminei, eu pensei, o que é ser adorador de verdade? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Mas a gente nunca define de verdade o que é ser um adorador. Mas eu cheguei a uma conclusão, ser um adorador, digo eu, não Cristo, tá? Eu acho que para mim, para o Fabrício, ser um adorador de verdade é ter livre-arbítrio, porque Deus nos deu livre-arbítrio.
e abrir mão desse livre-arbítrio e dizer: Senhor, eu sei que eu tenho livre-arbítrio, eu sei que eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, mas a partir de agora está nas suas mãos, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu renego o meu livre-arbítrio, porque eu quero que o Senhor dirija a minha vida. E isso não é fácil. Chegar nesse ponto, chegar nesse nível, é algo extremamente difícil. Mas isso é ser adorador. Concluindo, meus irmãos, a razão de tudo é o Senhor. Já que nós estamos em um contexto de guerra, né, falando tanto de guerra, tem uma história real das histórias da guerra. O pastor João Ribe Pagliarim fala sobre essa história. Eu não me lembro se eu já contei aqui na igreja, acho que sim. Em um episódio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde os ingleses capturaram um soldado alemão, né? Os ingleses, eles entraram ali na batalha com um combate antiaéreo contra os alemães, né? E eles capturaram um piloto alemão. E eles queriam tirar informações daquele homem, porque era um piloto, ele tinha informações de campo, eles poderiam ter informações privilegiadas, boas para a guerra. Só que tinha um problema. Você já viu um alemão falando? É um idioma complicado, né? O inglês a gente ainda consegue entender alguma coisa, mas o alemão é complicado. E eles ali capturaram aquele inimigo, ele estava ali algemado, amarrado, mas tinha ali um soldado inglês que falava alemão, e eles trouxeram o camarada e disseram: olha, nós vimos aqui que você fala alemão, então precisamos que você interrogue o nosso preso, tire alguma informação importante para nós, para a guerra. E esse soldado inglês foi lá e começou a conversar com ele. Antes começou a lhe revistar, encontrou uma coisa no bolso dele, olhou, fez uma pergunta para ele, ele respondeu. Ele mandou os soldados tirarem a algema dele. Eles tiraram a algema. Ele virou para o superior e disse: agora traga um café para nós dois. Café na guerra é artigo de luxo. Eu detesto café, mas você adora. Mas na guerra, até eu que não gosto ia querer. E eles começaram a tomar um café. E os superiores começaram a ver que eles conversavam harmoniosamente. E aí eles começaram a interrogar aquele soldado inglês e perguntou: olha, nós te trouxemos aqui para você tirar alguma informação, e que informação você já conseguiu? Ele falou: na verdade, nem tentei. E ele disse: como assim, não tentou? Você pediu café, café é uma coisa cara, nós trouxemos, pensamos ser uma estratégia de guerra, e você me disse que nem tentou tirar uma informação dele. E ele disse: não. Porque ao revistá-lo, eu vi um Novo Testamento no bolso dele. E eu perguntei para ele: por que você carrega isso? Ele me disse: porque eu sou cristão. E eu disse: eu também. E para mim, e para ele, Cristo é a razão de tudo. A guerra tem suas razões, mas Cristo está acima das razões da guerra. Esse homem não é mais meu inimigo, ele é meu irmão em Cristo Jesus, porque Cristo é a razão de tudo. A guerra para a gente acabou. Amém? Cristo é a razão de tudo. Esses homens inimigos entenderam que a guerra deles acabou, entre eles pelo menos, porque o sangue de Cristo lhes uniu, porque Cristo é a razão das razões, porque Cristo deve dirigir a nossa vida, não as questões terrenas, não as ambições terrenas, não os medos terrenos, não as imperfeições humanas, mas ser parecido com Cristo. Quer glorificar a Deus? Assuma uma postura de mudança, identidade de Cristo, postura de servo e postura de um adorador. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Senhor? Não? Obrigado.
Essa semana eu estava conversando com a Liz, foi semana de prova lá no seminário, e eu falava com a Liz hoje, ilustrações são muito legais, porque eu tentei usar muitas ilustrações nas aulas, e agora na correção das provas, eu vi que os alunos citavam as ilustrações. Hoje eu falei muita coisa com você aqui, eu sei que a essência você vai guardar, mas alguma coisa se perde na mente. Nós temos uma coisa chamada de memória curta, isso se perde muito rápido. Mas tem uma coisa que eu sei que você não vai esquecer. Eu te contei uma história engraçada, que é a história desse herói esquisito, que só encontrou sentido na vida quando serviu de verdade. Eu quero que você saia daqui nessa noite com isso na sua mente. A vida só faz sentido quando eu sirvo o meu próximo. Cristo veio a esse mundo para servir, e Ele me ensinou que a minha vida só faz sentido quando eu sirvo também. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos estar na sua casa aqui nessa noite, refletindo sobre assuntos tão importantes e relevantes para a nossa vida espiritual. O Senhor é a razão de tudo, e nós precisamos viver, nós precisamos viver tão somente para glorificar ao Senhor. Amém, Jesus. Eu sei que o Senhor nos deu um livre-arbítrio e nós o temos, mas nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor domine nossa vida, faça dela o que quiser, leve para onde quiser, conduza-nos segundo a sua vontade, pois a sua vontade é melhor do que a nossa, ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero fazer um pedido a você, saindo um pouco do tema da reflexão. Eu me esqueci, devia ter falado no momento das informações. O seu Aníbal está com um amigo que sofreu um infarto, né? Como que é o nome? Derli, né? O senhor Derli, ele sofreu um infarto, ele está em recuperação, e eu peço que você esteja orando pela vida dele na sua casa, pela sua recuperação. Quero fazer mais uma oração aqui breve pela vida do seu Derli, que eu acabei me esquecendo, desculpa, tá, seu Aníbal? Vamos orar pelo seu Derli? Senhor, nós queremos ainda na sua presença entregar o seu Derli em suas mãos, aquele homem que sofreu um infarto, ó Pai, mas o Senhor guardou a sua vida, e isso que importa. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, ó Pai, o colocando de pé. Eu não sei se aquele homem ele é um servo do Senhor ou não, mas seja como for, que o Senhor esteja o atraindo à razão de tudo, que é uma vida na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cadê? Sumiu. Vamos louvar. Após esse louvor, meus irmãos, nós estamos encerrando, e aí eu estarei à porta para lhe cumprimentar. Te desejo uma semana muito abençoada. Quarta-feira às 19 horas nós estamos aqui na casa do Senhor, se Deus assim permitir.
possamos viver para a glorificação do nome do nosso Senhor. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Um excelente feriado, uma excelente semana. Aproveita bastante com a sua família. Quarta-feira, 19 horas, nós estamos aqui em comunhão, a comunhão dos santos do Senhor.